fundador e CEO da Facilita. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do Papo de Gestão, o podcast em que a gente se propõe a levar a você, gestor de vendas de incorporadores, loteadoras e imobiliárias, um conteúdo prático, às vezes polêmicas também, e a gente sempre reforça com o convidado para que fique à vontade aqui no nosso bate-papo, para que seja um conteúdo prático e que possa principalmente inspirar você a que você possa procurar mais sobre o assunto, aprofundar mais sobre o assunto e sempre com o objetivo de melhorar e de transformar o mercado imobiliário. Tá? Hoje eu tenho um prazer aqui de receber um cara muito especial. Tivemos alguns meses atrás que a gente se conheceu e eu falei, cara, vamos lá no Papo de Gestão que você tem um conteúdo especialista e que muitos incorporadores vão gostar do seu conteúdo, vão se sentir ali que vai ser relevante esse conteúdo. Então, quero convidar aqui para o nosso bate-papo o Felipe, convidar o Felipe Pasolini. Pasolini, esse sobrenome é italiano? Origem italiana, cara. Italiano. Sou a quarta geração aqui da minha família no Brasil. Que legal. O meu é Glauco Farnese. Então, nós estamos dentro de casa, também origem italiana também. Felipe, prazer. Felipe é fundador e CEO da Locates, uma empresa que traz ali tecnologias para que possa aumentar a eficiência na avaliação de ativos. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao Papo de Gestão. Obrigado, Glauco. Obrigado pelo convite do Facilita e abrir um pouco do espaço aqui para a gente contar a nossa jornada, que não é fácil, né, nesse meio aí de desenvolvimento imobiliário, principalmente no início do ciclo de desenvolvimento imobiliário, mas espero contribuir aqui com visões e um pouco do mercado que a gente vem trabalhando, os desafios e o que vem de futuro também, né, o que vem acontecendo nesse desenvolvimento de tecnologia para início da esteira de desenvolvimento imobiliário, que ela é meio caótica, né? É muita tomada de decisão baseada em feeling. Então, agradeço o convite aí, Facilita, e espero contribuir com um bom conteúdo para todos. Perfeito, Felipe. Seja muito bem-vindo. Felipe, para a gente poder iniciar, acho que um ponto que a gente conversou, que eu queria já colocar aqui na mesa, que eu acredito que essa parte de avaliação de ativos, ela é uma área extremamente importante, né? Porque acaba que aquele ativo, se ele for bem avaliado, seja a parte de localização, forma de pagamento, forma dessa transação, seja a parte de demanda que vai ter daquele produto, ou seja, eu acho que uma boa escolha dessa parte da avaliação de ativos vai trazer lá no final, na hora que esse cara for efetivamente lançar o projeto, uma importância muito grande, né? E eu vejo que a minha percepção é que a maioria dessa avaliação ela é feita mais em cima de feeling, de controle, ali, talvez de planilhas, de avaliação e poucas tecnologias que possam aumentar essa eficiência. Essa percepção é isso mesmo? Usa a tecnologia para essa avaliação de ativos, né? Então, primeiro ponto, se realmente é baixo o uso de tecnologia e dessa importância realmente que tem a avaliação de ativos no final, que é realmente ter um empreendimento de sucesso, não só de vendas, de rentabilidade, né? Para a incorporadora. Perfeito. Não, eu acho que a fala, ela condiz muito com a realidade. Nós somos uma empresa de 5 anos e a gente não teve a nossa origem focada na avaliação de ativos imobiliários. A gente foi inserido no mercado imobiliário pelo contexto de algumas camadas de informações que nós tínhamos. Então, a gente começou uma jornada aí de avaliação de ativos. Nascemos em 2019, mas começamos a trabalhar com mais profundidade, focados no mercado imobiliário. Como a gente fala no universo de startups, a gente pivotou no mercado imobiliário em 2022 e aí sim a gente criou várias tecnologias. Mas de fato, sim, o mercado, né, até pelo pouco acesso a tecnologias, né, não somente uma culpa do mercado, mas sim, são poucas empresas trabalhando nesse início de jornada, a gente não tem muitas ferramentas difundidas que auxiliam o empreendedor ou o gestor, né, na tomada de decisão de avaliação de um ativo. Então, é muito comum a decisão ser muito empírica, né, do conhecimento local, regional, para desenvolvimento de produtos ou do que vai ser lançado, preço de venda, etc. E é muito comum também o pessoal levantar o dedo numa tomada de decisão, né, colocar ponto para, não, é aqui, vai funcionar, é isso e vamos, né? Então, a gente vê que realmente no início da esteira, a gente tem muita complexibilidade, né? Não só por questão regional e definição de situações, mas entendimento pela falta de informação. E a gente costuma dizer que dentro da Locates nós temos
um propósito bem estabelecido quando a gente fala de ativo e desenvolvimento imobiliário, né? Que é simplificar e potencializar a esteira de desenvolvimento imobiliário com tecnologia. Saindo um pouco dessa questão mais empírica, tomada de decisão baseada no feeling ou no conhecimento do track record que já vem de anos, etc., mas trazendo um temperinho aí que é dados, outras camadas de informação, para que o gestor, o decisor, consiga aprimorar e qualificar melhor quais ativos vão entrar em esteira, o que de repente vai performar mais, ou dar maior rentabilidade nas vendas, enfim. Então, de fato, a leitura é correta, Gal. Existe um problema no início da esteira de desenvolvimento imobiliário na avaliação de ativos. Perfeito. Uma dúvida. Essa parte de avaliação de ativos, geralmente ele é um pouco mais passiva, Felipe, ou seja, o incorporador recebe ali as oportunidades que tem diárias de acordo com cada vocação, ou é um trabalho mais ativo, ou seja, o incorporador ele sabe um tipo de perfil que ele deseja e ele que vai em busca de ofertar essas áreas. Não sei, não é o meu business diretamente, estou mais na parte de venda, né, no final da Legal. esteira, mas só sobre a questão de ser um trabalho mais passivo, mais ativo, e até a recomendação sua, se você acredita que deveria ser algo diferente do que é feito atualmente. Né? A grande maioria é mais passivo. Obviamente que cada incorporador, desenvolvedor imobiliário, ele já tem seu leque de atuação, seu perfilamento de produto, então ele já consegue entender que se as regiões que caem na sua esteira, se faz sentido ou não, né? Mas olhando para os clientes de base, que são mensalistas, ou que a gente desenvolve projetos de forma mais one shot, né, mais direta, o recebimento de muitas áreas no mercado. Então, regiões que têm um mercado muito pujante, esse desenvolvedor ele recebe o incorporador, né, ele recebe muitas áreas. E aí entra o problema da esteira, né? A gente considerando que um incorporador tem um time de novos negócios, que não são todos, né, que vou fazer avaliação de ativo por ativo para tomar a melhor decisão, é uma jornada que leva em torno de 30 dias para avaliação de um ativo, porque ele depende de um escritório de arquitetura para fazer uma análise de volumétrico, e aí, se ele for fazer uma pesquisa, a gente tem mais 20 ou 30 dias de entrega daquela pesquisa. Então, quando a gente fala de um ativo dentro da esteira, levando 30 dias, é humanamente possível, né, com um time, você avaliar 10 ativos que chegam semanalmente. E essa volumetria é muito normal. Então, nós temos clientes hoje que recebem mais de 150 áreas por mês. Então, como você identifica daqueles ativos o que de fato perfila com o negócio, ou que de fato pode entregar uma boa rentabilidade, não só no achismo ou no entendimento de regiões que eu já estou, mas talvez as oportunidades que nós estamos mapeando que são interessantes para desenvolvimento. Então, a gente entra justamente aqui, né? A gente entra nessa qualificação e visão rápida de ativos e avaliação em massa desses ativos. Então, o contexto é esse, né? A gente consegue plugar, entregar aquela informação para uma tomada de decisão. Obviamente, a gente tem também clientes que se posicionam em abertura de mercado, né? Então, nós temos clientes que trabalham multi-região, por exemplo, ou dentro de uma cidade em bairros específicos, e eles já têm determinado as áreas, né, que gostam de trabalhar, metragem, tamanho testada e etc. Então, geralmente o que chega, eles precisam fazer essa avaliação, ver se de fato faz sentido o que está recebendo. Então, eles já fazem um pré-filtro. Mas ainda assim, é necessário uma avaliação mais aprofundada para entender se aquele ativo que chegou naquela região que ele gostaria de receber está de acordo com os parâmetros de resultado que ele espera, né? E aí aqui entra de novo o problema, né? Não tem como, né? Se você quer eficiência, produtividade e bons resultados, né? Fazer essa avaliação somente com pessoas ou dependendo de terceiros para chegar no entendimento se vale a pena ou não entrar naquele negócio, né? E até porque essa questão do timing também deve ser algo importante, né? Se é uma área muito importante, o timing em avaliar e saber se aquilo faz sentido já avançar logo para uma negociação e para uma oferta, ele pode, assim como na venda, atender rápido é importante para poder conseguir fechar a venda com o cliente. Nessa parte também o timing deve ser muito importante, não só o timing de uma boa decisão, mas também já não tomar uma decisão errada, talvez pela parte legal de fazer uma decisão rápida e depois ter algum problema legal que vai gerar um desgaste futuro. Né? E é comum, né, Glauco, quando a gente fala de é, terreno, sempre é algo a ser lapidado, né? Tem algumas regiões de cidades, no contexto urbano, a gente já sabe áreas de muita valorização, né? Então, quando você recebe uma área em que a gente entende que tem uma perspectiva de valorização, se você não tem um tempo hábil de análise
para colocar uma proposta no mercado, provavelmente o teu concorrente terá, né? De alguma maneira você tem que estar Exato. à frente do concorrente. E o que a gente vê, às vezes, até como a gente trabalha no contexto em algumas regiões, muitas vezes clientes olhando as mesmas áreas, né? Obviamente a gente não leva isso para ele, mas olha, o pessoal está brigando por essa área aqui, provavelmente porque ela aparece muitas vezes para avaliação, né? É engraçado o Sim. comportamento. Mas, de fato, quando você consegue ter agilidade nesse processo de análise, fica mais fácil tu desenvolver negócios e entender o que vale a pena ir para frente, fazer proposta, comprar área, desenvolver produto, etc. Legal. E na parte na prática, Felipe, assim, da tecnologia, como que funciona? Eu sei que o nosso objetivo é que a gente consiga trazer ali uma forma prática dos nossos ouvintes, né? Mas como que a tecnologia funciona? Se você puder a gente passar um passo a passo, a gente poder visualizar com o incorporador como que é feito esse processo de análise, né? Como é que a tecnologia pode aplicar diretamente sobre isso? Boa. Não, tranquilo, posso entrar aqui, Glauco. Eu vou contextualizar um pouco da esteira, mas depois eu vou entrar na nossa jornada também para entender como foram os desafios dentro da esteira que a gente encontrou. Então, assim, a Perfeito. esteira de desenvolvimento no Brasil e fora, ela passa por um contexto até simplório, né? Então, a gente tem um terreno ou uma oportunidade identificada, e o primeiro passo é passar pelas viabilidades urbanísticas e ambientais ou plano diretor, né? Entender, opa, qual a legislação que rege aquela área, qual o zoneamento que ela está e o que eu posso verticalizar, o que eu posso horizontal, o que eu posso fazer em cima daquela área. O segundo passo, depois que a gente entende que, ok, pelas viabilidades urbanísticas e ambientais, pelo plano diretor, é fazer o volumétrico. E o volumétrico ele vai determinar, por exemplo, para o loteamento, a quantidade de terrenos, para vertical, a quantidade de apartamentos, né? Ou a quantidade de área privativa, o vendável que a gente vai ter ao final. Depois disso, a gente vai fazer os cálculos financeiros. Então, quando a gente faz os cálculos financeiros, a gente entende qual a perspectiva de ROI, a TIR daquele projeto, qual que são meus custos previstos, quanto que eu posso pagar em permuta, ou se quanto que eu vou ter que desembolsar, qual é o impacto no projeto. Uhum. Depois disso, você vai sair com uma pesquisa, né, ou não, depende se é mais empírico a tomada de decisão, mas consegue ser com uma pesquisa para identificar qual é o produto ideal para aquela região, né, qual o comportamento, de repente, do marketing para trabalhar aquele produto, etc. Então, faz uma pesquisa, elabora a perspectiva de projeto, e aí ele entra para a ideia de desenvolvimento do empreendimento. Então, a esteira, o ciclo, ele é esse, né? E aqui, cara, existem N problemas, né, que precisam ser resolvidos. Então, quando nós falamos do ciclo, né, dentro desse contexto de análise e classificação de ativos, a gente nasce, né, e aí contextualizando um pouco da nossa história, como a gente foi se inserido nessa esteira, né? A gente nasce lá em 2019 com a perspectiva de inteligência geográfica, geoespacial, olhando a cidade de cima e vinculando várias camadas de dados. Ou seja, onde você georreferencia um ponto, você consegue extrair várias informações. Nós tínhamos duas camadas de informação. Uma era o observatório de mercado imobiliário, né, que já dava vários indicadores pontuais sobre aquela região, dinâmica de vendas, de lançamento, qual que era o histórico do metro quadrado naquela região, que chamavam a atenção do mercado imobiliário. Então, o que a gente viu? Opa, aqui a gente tem, de repente, um caminho a ser percorrido. Quando a gente começou a levar esse produto para o mercado imobiliário, já existiam outras empresas que fazem esse trabalho de pesquisa e dados, às vezes mais genéricos, mas já traziam algumas informações. Então, a gente acabou se inserindo no mercado imobiliário, que é por uma questão de um investidor anjo nosso. Eu falei, cara, vocês têm uma informação muito relevante, já auxilia a tomada de decisão, mas se vocês ficarem, vocês vão concorrer com um mundo de pessoas aí, um mundo de empresas que trabalham com Big Data, inteligência geoespacial para avaliação de ponto. Agora, se vocês entrarem na esteira de desenvolvimento imobiliário, que é aquela que eu expliquei antes, e conseguir desenvolver algoritmo para aquela avaliação, para dar uma qualificação rápida, que é demorado, vocês vão ter um produto único no mercado. E aí a gente percorreu esse caminho. Então, esse investidor colocou a gente dentro de várias incorporadoras, loteadoras. É um investidor que tinha uma imobiliária muito grande aqui em Santa Catarina, uma das mais antigas, já tinha um conhecimento desse extrato do mercado de desenvolvimento de terrenos, e a gente desenvolveu o algoritmo que permite fazer essa qualificação de áreas, já entregando a perspectiva de zoneamento, volumetria e os quadros iniciais financeiros para que o cliente possa calcular. Ou seja, quando o cliente faz uma inserção de área dentro da nossa plataforma, a gente já traz para ele toda a característica de zoneamento, os quadros de áreas, dado ao perfil do que ele está avaliando. Se é um loteamento, a gente vai trazer o arruamento, as perspectivas de terreno e etc.
e outras questões ali de quadros. Se é um multifamiliar, a gente traz todas as questões do zoneamento, quanto a gente está atingindo, pavimentação, a altura da torre, a área privativa, quantidade de garagens, a área construída, enfim. Então, a gente já consegue dar um contexto volumétrico muito rápido, sem precisar trazer um terceiro. E aí a gente entra no quadro financeiro e depois disso a gente traz uma pesquisa robusta para fechar essa caixa. Então, a gente, no insumo, que é o terreno, e já consegue trazer toda a perspectiva da avaliação dele. A gente gera isso em segundos dentro da nossa plataforma, né? Então, o algoritmo interpreta isso em segundos, ele gera alguns cenários, passa por um time de analistas nosso, um analista arquitetônico, analista de dados, etc., para fazer ajuste desses cenários que estão de acordo, e a gente libera para o cliente. Mas uma avaliação que demora 15 a 20 dias, a gente libera em menos de 24 horas, né? Então, a gente tem um ganho de avaliação de processo muito grande aqui, né? Enfim, esse é o contexto de como funciona e como é a esteira hoje, né? Então, a gente acaba resolvendo um pouco de cada problema daquela esteira que eu contextualizei anteriormente. Sensacional, Felipe. Muito legal. Se você falou, eu estava pensando aqui enquanto tecnologia. Eu estava na dúvida se esse processo era um processo humano ou era um processo tecnológico. Mas pelo que eu entendi, o cara coloca a área, é um processo tecnológico e que tem a camada de humana mais para validar se está tudo ok ou se tem algo que precisa ser ajustado. Por isso é que consegue a velocidade. Senão teria que passar por um processo, se fosse uma camada de serviço, ia passar por um processo tradicional em média de 30 dias. Perfeito. Claro, nós somos relativamente jovens no mercado, então a gente cuida muito com a acurácia e entrega das informações que a gente gera para que o mercado não nos engula, né? Mas a gente consegue gerar essas avaliações de maneira muito rápida. A gente não libera porque tem esse cuidado e tato. A gente vem com alguns desenvolvimentos de funcionalidade que é deixar disponível todos os cenários que a inteligência pode gerar, e aí sim o cliente performar o que fizer mais sentido e em cima daquilo ele fazer a construção de racional dele. Mas hoje a gente já entrega o cenário mais ideal e adequado para aquela região, né? Então tem uma camadinha de serviço que vem junto ali. Perfeito. Eu fiquei em dúvida da parte de pesquisa, Felipe, se você citou, né, dentro dessa esteira, essa parte de avaliação de demanda, de metro quadrado, etc., já é feito por dentro da plataforma ou é um trabalho após a análise, após esse cliente fechar, é feito esse tipo de análise? Porque eu sei que, assim, de uma forma geral, de uma forma prática, né, alguns incorporadores fazem uma pesquisa mais empírica, como você citou, conversando com imobiliárias, conversando com os corretores, o próprio filho do incorporador. Outras contratam institutos para poder fazer aquela pesquisa mais detalhada, mais customizada, mais profunda, né? Só que isso tudo questão custos e tempo também. Eu só não entendi muito bem onde que fica essa parte de pesquisa de demanda, se é dentro da plataforma, se é após, enfim, como é que seria essa parte que eu acho que é super importante para avaliação da própria área, do próprio ativo, para ver se faz sentido a viabilidade. Não, concordo. A parte de pesquisa é uma que é mais utilizada dentro do processo de avaliação, né? Porque o volumétrico, o cliente teoricamente até consegue se virar, apesar do processo, né? Enfim, às vezes ele tem um time de arquitetura interno, a gente agiliza o processo, mas a pesquisa ela molda o produto ou molda o que a gente vai levar ao mercado para ter desempenho de vendas, para ter ou até mesmo uma melhor inserção, penetração de um produto que não está sendo visto, enfim, né? Então, hoje, o que nós trazemos, né? Quando a gente fala da tecnologia Locates, um dos objetivos nossos é democratizar o acesso à informação e esses dados do entorno do empreendimento. Então, as avaliações nossas, elas vêm com a característica de raia de 1 a 3 quilômetros e permite que o cliente, no seu processo de avaliação, ele vá diminuindo o seu senso de raio e entendendo a região que o empreendimento está e como isso pode interferir dado ao raio de impacto do empreendimento, né? Então, dentro dessa avaliação, a gente traz as questões socioeconômicas e demográficas, então a gente já consegue entender um contexto de comportamento urbano da região. Ali a gente traz também já dados comparados, por exemplo, de censo de 2010 e 2022, como está, por exemplo, o aumento de moradores na região. Teve um aumento, é uma região que está estabilizada ou realmente tem um processo de evolução ali, de as pessoas indo morar e etc., né? De domicílios também, a gente consegue fazer esse entendimento, quanto que aumentou o número de domicílios, então, se é uma região que está pujante ou não, renda per capita, se as classes vêm se misturando, como é que está ali a distribuição entre homens e mulheres, isso ajuda a moldar produto. Aí tem dados de empresa, dados de educação, saúde, etc., também que
ajuda você a entender os equipamentos urbanos. Obviamente, nem todas as avaliações que nós fazemos, ela tem o contexto residencial, às vezes é um contexto comercial, então esses dados acabam auxiliando ali nessa tomada de decisão, mas todos os dados são dinâmicos e a gente permite que o cliente ele vá fazendo essas filtragens para chegar no seu entendimento e o estresse de cenários, né? Então, não, eu estou perfilando um produto para o público B, né? Como os dados conjugam com o público B. Então, a gente permite que o cliente vá fazendo essa visualização. Hoje, o mercado é muito comum ele trazer relatório estático. Então, você não consegue moldar ele para um outro viés. Não, tá, não é isso. Então, eu vou ter que contratar outra pesquisa para entender se aquilo faz sentido. O que a gente vem trazendo dentro da plataforma é esse contexto de democratizar o acesso à informação e o cliente, claro, trabalhar com ela. Aí tem uma questão de educação que também, trabalhar com dados também não é muito fácil, né, Gal? A gente sabe, às vezes muita informação bagunça o racional. E esse é outro desafio, a gente está colocando até IA para ajudar a interpretar esses dados. E aí vem dados de mercado imobiliário, que permite que você entenda funcionamento de concorrentes no entorno, né? Como é que esses caras estão trabalhando, quais os empreendimentos, localização e etc., tamanho de obra, porte de obra. A gente traz também a dinâmica de mercado de venda, então ali é possível a gente entender se tem uma super oferta de um produto, por exemplo, ou se há uma lacuna de algum produto não observado, dado os dados de socioeconomia e demografia. Então, é possível fazer esses vínculos. É possível também a gente entender como é que está a evolução do metro quadrado no tempo. Então, regiões que a gente está há muito tempo, a gente consegue ver lá de 2020 para 2025. Isso permite a gente entender se tem sazonalidade no mercado, se, por exemplo, olhando para um multifamiliar, ali um 1D, né, um dormitório, ele está performando bem ou mal ao longo do tempo, se há uma curva ascendente ou descendente. Então, isso permite, de novo, que o gestor consiga embasar suas tomadas de decisões com dados, de fato, né? E isso de uma maneira muito rápida, já nessa avaliação e qualificação. Então, o dado hoje tem essa questão de ele ser caro, né? O pessoal falou que é caro, mas a gente vem tentando democratizar porque muitas dessas informações, elas, socioeconomia, demografia e IBGE, é aberto. A questão é estruturar e deixar isso disponível, né? Então, é um pouco do que a gente vem trazendo no nível de informação para otimizar a tomada de decisão do gestor, do avaliador, ou até mesmo do comercial, né? De qual produto, como trabalhar ticket, se a gente consegue ter no tempo uma escala de valor em cima de lançamentos, né? O faseamento do lançamento. Então, tem algumas possibilidades com dados aí de extrair informações ou insights, né? Fechando a caixa aqui de inteligência de dados, cara. Perfeito. É muito massa, cara, muito interessante. E essa avaliação, Felipe, uma dúvida sobre essa avaliação, o tipo de regiões. Vocês conseguem trazer essa inteligência para qualquer município do país? Tem algum tipo de região que você tem um volume maior de dados? Enfim, porque acaba que a gente atua ali a nível nacional, como que é essa regionalização de atuação de dados? Esse é um desafio nacional, cara, porque o que a gente vem fazendo, né? Quando a gente fala de dados, da parte de inteligência mercadológica da Locates, nós estamos escalados nacionalmente. Obviamente, tem alguns dados, principalmente de mercado imobiliário, que tem regiões menores, né? Que não são tão adensados, que tem um volume de negócios imobiliários, fica difícil de a gente rastrear das fontes de dados que nós temos. Então, de fato, o dado imobiliário, ele tem alguns problemas de a gente encontrar. Agora, os demais dados, a gente consegue posicionar com uma certa acurácia, uma certa relevância para a avaliação da região. E o que a gente vê, né? Principalmente quando fala em plano diretor, cara, nós temos cidades hoje, já teve casos de cidade que você pede a viabilidade e a consulta de viabilidade retorna num e-mail para você. Não é um geoportal, não tem nada que facilite essa visualização do plano diretor, por exemplo, para você gerar o potencial. Então, tem uma complexidade aí ainda de algumas informações a gente ter dificuldade de acessar, porque a região realmente não é tão provida de desenvolvimento, ou o mercado imobiliário não é tão pujante, e outras são questões também governamentais, né? Que os municípios ainda estão no papel, cara. Então, a gente vem agora num trabalho junto à CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a gente selecionou seis municípios para fazer o desenvolvimento, implementar locates para ajudar a CNM
a trabalhar com os ativos desses municípios, né? Entender o que esses municípios têm de riqueza em ativos. A gente, algumas cidades maiores, show de bola, mas a gente pegou umas cidades, por exemplo, menores no interior do Paraná, e que a gente praticamente vai ter que estruturar o plano diretor da cidade de uma maneira digital. Então tem esses desafios, né? Agora, quando a gente fala na boa parte do nosso mercado, que o mercado imobiliário é mais pujante, cidades acima de 100 mil habitantes, a gente já consegue um nível de dados e acesso à informação muito bom, inclusive dos planos diretores, né? Cidades menores são mais desafiadoras. Mas, de fato, cara, para desenvolvedor imobiliário, principalmente loteadoras, né, que às vezes estão apostando em produtos não tão convencionais ou em grandes centros, esse é um desafio forte, cara. Aí, principalmente dado de mercado imobiliário. Esse é um desafio forte. Perfeito. Então, acima de 100 mil habitantes, a priori, você já tem um volume de dados já Sim. Bacana mais trabalhar. bem resolvido. Legal. É porque no final do dia, para poder conseguir fazer essas avaliações de forma rápida e precisa, tem que ter os dados. Então, acho que Isso. é um desafio que é inerente ali e acredito que também a tendência é cada vez estar isso mais disponível. Acho que não só a parte governamental, privada, está cada vez mais se abrindo, né, para conexões de dados, para fornecimento de dados, porque isso vai acaba favorecendo todo o ecossistema. A gente tem, só fazendo um complemento, a gente tem alguns centros que estão muito evoluídos nisso, né? O próprio, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, cara, você tem as informações, você consegue lastrear tudo o que aconteceu com o imóvel, por exemplo. Você tem acesso do cartório disponível para entender qual que foi o valor venal, a transação que aconteceu, né? Não é a realidade do restante do Brasil. Apesar de a gente ter projetos, até leis, falando sobre isso, transparência, acesso à informação, etc., a gente tem uma caminhada longa aí como país de disponibilizar as informações para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, né? Tu vê, por exemplo, os Estados Unidos, cara, hoje os Estados Unidos fornece as informações para que o corretor, né, ou o desenvolvedor imobiliário tenha mais precisão nas suas análises, nas suas tomadas de decisão. Aí as empresas consomem, criam seus produtos, etc. Aqui não, aqui é o contrário, as empresas têm que desenvolver isso para auxiliar ou até mesmo ajudar o governo a estruturação das informações para poder tornar isso público e auxiliar nas tomadas de decisões, né? Perfeito, sensacional. Cara, a gente tem um cliente nosso que uma vez demandou, só para poder entender se vocês conseguem apoiar também, ele tem sempre recebe muitas áreas para ser avaliadas e estava precisando de alguma forma que pudesse categorizar essas áreas, não só essa avaliação de ativos, mas que colocasse algum tipo de categorização na esteira, né? E ele falou, cara, o Infico facilita, ele vai só na parte de vendas, mas eu não sabia, enfim, para aproveitar essa oportunidade, vocês conseguem apoiar também nisso, no sentido de catalogar esses ativos, categorizar, colocar alguns classificações, enfim, para ele organizar na hora de tomar decisão, ele sabe onde procurar? Cara, isso aqui é engraçado, cara. Esse é um ponto bem, bem legal. Esse é um problema também, porque assim, a qualificação e a avaliação de ativos é um problema. A organização dos ativos avaliados é outro problema. E o que a gente vem criando? Até vem numa versão que a gente deve lançar aí entre maio e junho, que vai ter um gestor de ativos, que vem para resolver justamente esse desafio. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente está trabalhando com vários ativos ou tem o seu próprio land bank já, e ele não quer fazer essa mistura, né? Então, quais ativos estão mais quentes? Que ativos eu estou em negociação? Os documentos desses ativos, às vezes está no Google Drive, às vezes está na pasta do computador de alguém que está avaliando. Então, a gente está criando esse gestor de ativos justamente para facilitar também essa estruturação do land bank do cliente, né? O que ele tem em banco, que está sendo desenvolvido, fazer as atualizações de informação, né? Para ele tomar as decisões. Mas também essa esteira de negócios e avaliação ser um processo mais organizado, né? Pegar o que é lixo, precisa ser arquivado, o que vai ficar em desenvolvimento, o que está indo para proposta, etc. Ele não é um CRM, ele é um organizador, né? Mas a gente está exatamente com esse desafio, a gente está falando com os clientes, encontrando a melhor maneira de envelopar isso aí, cara. A gente tem os protótipos. Perfeito. Não, legal, bom saber. Principalmente pelo volume que tem, nesse caso, esse cliente é um cliente bem grande, então para ele organizar essa gestão de ativos é um desafio e, de fato, e às vezes não é uma decisão naquele momento, mas ele quer ter um banco organizado e classificado para, em determinado momento, ele poder fazer uma ativação, uma negociação. E Glauco, esse desafio, a gente está se inserindo, né? Até a gente conversou um pouco sobre isso. O desafio da avaliação de ativos, ele é um problema do
do mercado corporativo, mas ele também é um problema do governo, cara. A gente vem em alguns trabalhos aí junto à CNM, como eu comentei, mas com o estado, por exemplo, de Santa Catarina, a gente estava fazendo alguns trabalhos e também com a Cearapar no Ceará, no sentido de avaliar e qualificar os ativos em massa. Então, veja, cara, o estado do Ceará tinha 7 mil ativos, né? Desses 7 mil ativos, eles têm um processo lá de armazenamento dessas informações, até porque é um dado público, né? Enfim, mas não é um processo interativo, georreferenciado, com informações se aquele ativo, se ele pode desempenhar ou não, aonde qual a qualificação daquele ativo, etc. Então, a gente está vendo esse movimento também dos estados e municípios, né, fazerem o tratamento dos seus ativos. Nossa, Então, seria o sonho. é, Esse isso, seria é isso. um sonho, Cara, porque o que eu vejo o pessoal mais, a gente fala, organiza alguns eventos, e aí os temas, geralmente, que são mais falados, Felipe, é justamente esse prazo de aprovação dos projetos, entre o cara fazer ele a aquisição do projeto e conseguir fazer a aprovação legal disso, né? E até porque, por causa disso, o processo no Brasil é muito demorado e muito complexo, né? Nesse sentido, a Locates, de alguma forma, consegue apoiar para que isso seja reduzido, esse prazo de aprovação de projetos de alguma forma, pela tecnologia, ele consegue apoiar ou não? É uma questão mais burocrática e depende muito de cada região. Porque, reforço, é um dos motivos, ou o principal motivo de reclamação dos incorporadores, né? Cara, é o calcanhar de Aquiles de desenvolvimento imobiliário no Brasil, né? E infelizmente, Glauco, ainda não conseguimos auxiliar. A gente consegue fazer alguns apontamentos da perspectiva de legislação, de aprovação, trazer algumas questões, ou ambientais, por exemplo, mas né, cada município tem a sua maneira e sua forma de aprovar projetos, né? A gente tem casos de municípios que fazem aprovação muito rápido, mas tem casos de municípios, né, que é uma esteira de até 2 anos, né? Para entrar em esteira de avaliação e desenvolvimento. No nosso papel aqui está fazer os apontamentos para que ele consiga chegar com um projeto mais perfilado para facilitar a aprovação dele, né? Não que ele já não faça isso hoje, mas talvez a gente já pegou casos de alguma situação ou outra que estavam faltando, que se aponta no relatório, ou se faz um contorno a nível de projeto, você tem uma aprovação mais facilitada, você ganha tempo, né? Mas infelizmente ainda não. Isso aí é um bicho de 7 cabeças, cara. Isso trava o desenvolvimento brasileiro, cara, de projetos. Perfeito, Felipe. E sobre a parte, então, para a gente poder partir aqui para o final, vocês atendem, então, desde incorporadores, loteadores, eu acho que também a parte de fundos imobiliários deve ser um baita potencial para vocês de conseguir gerenciar isso, né? Então, vocês conseguem atuar em todos os segmentos e quem quiser, tiver mais interesse para poder conhecer a Locates, bater um papo com o Felipe, quais são os canais, as possibilidades? Boa. Pode procurar a gente nas redes sociais, como Locates, nosso site www.locates.com.br, ou me procurar nas redes sociais, Felipe Pasolini, só tem eu, não tem muitos Pasolinis por aí, então não é muito difícil de encontrar. Mas também, né, nosso time ali está disponível pelo próprio chat, ali cai no nosso time de analistas, fica fácil de conversar. Ou através do Facilita, a gente está cada vez se aproximando mais, espero que a gente consiga fazer uma parceria e quem sabe do Facilita vem alguma coisa, ou daqui para lá também vá. Perfeito. Falei com o Felipe que nosso objetivo é transformar ali a esteira completa. A Locate está bem nessa parte inicial e a tecnologia ficou muito clara aqui com o bate-papo de forma muito cirúrgica. Você colocou como que isso pode ajudar diretamente na redução de custos, nessa parte de velocidade, né, de avaliação, na própria parte do impacto legal. Enfim, é a tecnologia apoiando nessa parte inicial e com certeza a esteira completa tem pontos e tem tecnologias que podem apoiar diretamente, né? Como mensagem final, eu sempre gosto, Felipe, de convidar você que é especialista nessa parte de avaliação de ativos, uma mensagem final para o nosso público, principalmente de uma recomendação, ou algo, algum puxão na orelha, enfim, algo que você acredita que seja importante a gente colocar como mensagem final para o nosso público. Não, puxão de orelha, quem sou eu para dar puxão de orelha, né? Mas eu vejo que o mercado, né? Eu não nasci dentro do mercado imobiliário, eu estou no mercado imobiliário por conta da Locates. Eu me apaixonei pelo mercado, mas
como eu vim de empresa de tecnologia, onde o mercado é muito dinâmico, muito fácil e ele cresce pujantemente, eu vejo hoje as dificuldades do mercado imobiliário, né, como baitas oportunidades, né? Por exemplo, uma oportunidade da Locates existia por conta das dificuldades do mercado, mas eu vejo também os gestores, os tomadores de decisões muito presos a processos mais caseiros, né? Vamos usar uma palavra mais amena, um processo mais caseiro. E a aderência de tecnologia, né? A gente vê vários outros setores pujantes voando, porque a tecnologia permite que você consiga ter mais fluxo, mais capacidade, mais rentabilidade, e a gente sente, né, ainda a dificuldade de penetração no mercado por conta de novas tecnologias, do teste, de testar a tecnologia gratuitamente, muitas vezes o cliente não está disposto. Então, se eu fosse dar um conselho ou uma ideia aqui, cara, faça aderência de tecnologia, teste, traga para o ambiente, busque aprimorar. O mercado cada vez mais ele vai ser tecnológico. A gente vê a IA atropelando muita coisa aí, ela vai atropelar muito o mercado e principalmente o imobiliário. Então, façam aderência de tecnologia, tragam para muitas empresas, tragam o pessoal para beber da fonte que é a tecnologia para desempenho de negócio. Se eu fosse deixar um recado, seria esse. Perfeito, Felipe. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo, super especialista, super direto e objetivo nas suas ponderações. Agradeço a todos que nos assistiram também até aqui. Muito obrigado a você que esteve aqui para que pudesse acompanhar esse conteúdo sobre a tecnologia na avaliação de ativos. Conheçam locates.com.br, se interajam com o Felipe, é um cara sensacional que tem trazido esse tema com muita maestria aí no Brasil, e que você possa juntar conosco, curta esse vídeo, compartilhe também com outros gestores comerciais, outros donos de incorporadores e loteadores, porque no final do dia, esse movimento da tecnologia aplicada à nossa esteira imobiliária que vai produzir cada vez mais eficiência dentro do nosso mercado, tá bom? Valeu, obrigado, Felipe, um abraço a todos, até a próxima. Obrigado, pessoal, valeu, um abraço.